Oi pessoal, no vídeo de hoje nós vamos fazer esse lindo porta-copo de coelhinhos. Ele ficou medindo 12 centímetros aqui na base dele. Então assim, 12 centímetros para mim é um tamanho ideal. Mas aí se vocês quiserem maior ou menor, vocês vão diminuindo de acordo aí com a receita. Então para fazer esse lindo porta-copo, nós vamos precisar de pompom para fazer o rabinho, um lacinho, aí pro olhinho vocês podem usar miçanga ou meia pérola ou fazer de crochê mesmo, aí é com vocês, tá? Vamos usar o fio número 6. Aí nesse aqui eu vou usar o fio 100% algodão e vou usar o fio mais fino para fazer esse detalhezinho aqui. Aí no caso aqui eu vou usar o fio Anne. Vou usar uma agulha 3,5 e uma agulha 3, onde eu vou fazer esse detalhe. O lacinho e o pompom já tem vídeo deles aí no canal, tá bom? Aí vamos usar uma tesoura para cortar os fios e cola para arrematar. Então vamos lá para o passo a passo. Vamos iniciar com o anel mágico. Ou quem tá acostumado a iniciar, né, com as correntinhas e depois fechar, tá certo também, tá? Faça do jeito que vocês já estão acostumados. Vamos lá. Eu vou colocar aqui dentro do anel 15 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5. Quando eu terminar o meu aqui, eu volto com vocês. Pronto. Finalizei aqui meus 15 pontos altos. E agora vamos fechar o anel mágico. Eu vou puxar bem. Quem quiser deixar, né, mais abertinho, deixa, mas eu vou deixar ele bem fechadinho. Aí vamos ajeitar aqui os pontinhos aqui no anel. Como eu comecei com 15 pontos, então agora eu vou aumentar para cada ponto, eu vou fazer 2 pontos altos. Então vai ficar no total de 30 pontos altos. Quem começou com 12 vai ter 24, quem começou com 14 vai ter 28 e assim por diante. Então vamos fechar aqui na segunda correntinha do ponto que nós iniciamos. Ficou assim. Agora nós vamos alongar o fio. Eu vou pular esse primeiro ponto e vou pegar no segundo. Nós vamos fazer o falso ponto alto, né? Para não ficar marcado a peça. Vamos puxar. Ficou muito largo aqui, vamos acertar. Ficou assim. Aí vamos voltar aqui no mesmo ponto e fazer um ponto baixo. E uma correntinha. Agora nós vamos trabalhar 2 pontos altos em cada ponto. Até inteirar 30 pontos altos. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu vou terminar o meu aqui e já volto com vocês. Então, voltei aqui, ó. Ficou faltando esses 2 pontinhos. Então, vamos
fazer. Mais dois pontos altos aqui. E nesse último aqui, ó, nós vamos pegar aquela laçadinha que nós demos, o ponto que ficou embaixo que nós pulamos, e essa laçadinha aqui, ó, da frente. Porque se ela ficar aqui, ela vai ficar marcando o trabalho. Então, a gente vai pegar todos juntos aqui. Deixa eu tirar aqui pra vocês verem melhor. Vou pegar uma agulha mais fina aqui, ó. Nós vamos pegar esta laçadinha. E essas duas aqui também de trás. Nós vamos pegar todo mundo aqui, assim. Ajusto o ponto para não ficar folgado. E vamos trabalhar mais um ponto aqui. Então, no total, ficaram 30 pontos altos. Como eu comecei com 15, então o meu ficou com 30. Tá vendo como é que tem que ajustar, senão fica folgado? Tem que fazer ele mais apertadinho aqui. Ficou assim. Então, agora vamos fechar aqui, ó. Aquela correntinha que fizemos. Novamente, vamos alongar a laçada, pular o primeiro ponto e pegando o outro ponto aqui, puxando a laçada para a parte de trás. Vamos ajustar a laçada. E vamos fazer um ponto baixo. E agora uma correntinha. Então, vamos fazer agora nessa fase aqui. Então, vamos fazer agora um ponto alto e um aumento. Um ponto alto e um aumento. E vamos seguir assim até o final da carreira. Vou terminar o meu aqui e já volto com vocês. Chegamos aqui ao final da carreira, então vamos lembrar de pegar aquela laçadinha, né, que se formou aqui. A outra laçada aqui, levamos para o outro ponto e o pontinho de baixo que nós pulamos, que está aqui na parte de trás. Então, iremos pegar todos juntos, para não marcar nosso trabalho. Pegamos a laçada, sem esquecer da parte de trás. Ajustamos o fio para não ficar solto, ponto. Ajustamos a laçada para ficar no mesmo tamanho do ponto. Vamos fazer mais um aumento aqui, né? Que nós estamos na carreira de um ponto alto sozinho e dois juntos. E fica assim. Então, vamos fechar aquela correntinha que fizemos no início. E vamos fazer novamente. Soltar a laçada, pular esse ponto alto e pegar no outro. Puxamos a laçada para trás. Peraí que partiu aqui. Puxamos a laçada para trás. Ajustamos a laçada porque ficou folgado demais aqui. E vamos fazer um ponto baixo no mesmo lugar. E uma corrente. Agora, nessa carreira, serão 2 pontos altos e um aumento. Então, para não marcar nosso trabalho, nós não iremos fazer
aumentos em cima de aumentos. Nós vamos fazer os aumentos nesses pontinhos que estão sozinhos. Então, entre os pontos de aumento aqui, ó, tem um ponto sozinho. Então, já vamos fazer um aumento em cima dele. Então, um aumento, 2 pontos sozinhos. Dois pontos sozinhos. E um ponto junto. 2 pontos sozinhos. 2 pontos altos juntos. 2 pontos sozinhos. E 2 pontos altos juntos. Faremos assim até o final desta carreira. Já volto com vocês. Chegamos aqui no final. Então, como começamos com um ponto sozinho, faremos mais um aqui para inteirar 2 pontos sozinhos e um aumento. Lembrando sempre de pegar a laçadinha. E aqui também, ponto de trás. Ajusto o ponto para não ficar folgado. E pronto. Então, finalizamos aqui, né? 2 pontos altos e um aumento. E vamos fechar aqui em cima daquela correntinha que nós iniciamos. Então, chegamos aqui à 4ª carreira. Então, que eu vou parar de tecer pontos altos. A próxima carreira nós vamos fazer agora, né, o rostinho dele aqui, a orelhinha, e vamos trabalhar o restante todinho em ponto baixo. Então, vamos lá. Vamos aqui soltar a laçada, pular o primeiro ponto e pegar no segundo ponto aqui. Vamos levar a laçada lá para trás. Vamos ajustar aqui. Um ponto baixo e uma corrente para dar altura de um ponto alto. Então, aqui nós vamos trabalhar 2 pontos altos. Aí, no próximo ponto, um ponto alto duplo. No mesmo ponto, mais um ponto alto duplo. No próximo ponto, mais um ponto alto duplo. No mesmo ponto, um ponto alto duplo. Agora faremos um ponto alto no próximo ponto e mais um ponto alto no próximo ponto. Então, ficou assim. 2 pontos altos separados, 2 pontos duplos juntos. Aí, no próximo ponto, mais 2 pontos duplos juntos e 2 pontos altos separados. Agora, faremos aqui, ó, a orelhinha. Vamos colocar 14 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 14. E vamos fechar aqui, ó, bem na base do ponto alto que fizemos. Vamos fechar com ponto baixo. Vamos fazer novamente 14 correntinhas. Aí,
cuidado para não deixar a correntinha ficar, cuidado para não deixar a correntinha ficar torcida. E aqui no pezinho aqui, ó, vamos fechar com ponto baixíssimo. Fica assim. Agora nós vamos trabalhar em pontos baixos. E vamos fazer aqui, ó, 4 correntinhas para a gente colocar o pompom. Dessa base até chegar na correntinha, eu fiz 18 pontos baixos, tá? Para ficar aqui nessa altura da base. Aí é com vocês, tá? Se vocês quiserem mais baixo ou mais alto, mas para ficar nessa direção aqui, eu fiz 18 pontos baixos. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4. Não apertem muito esse ponto, tá? Para a base não ficar emborcando. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Agora faremos 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4. E vamos fechar aqui no mesmo lugar, com um ponto baixo. E daremos sequência aos pontos baixos até chegar na parte do rostinho. Eu já volto com vocês quando chegar lá. Chegamos aqui no final. Vamos cortar o fio. E vamos arrematar. Vamos puxar o fio. E vamos entrar aqui com ele dentro do pontinho aqui. Vai ficar assim. E vamos andar com ele entre os pontos. E ajeita a peça. Para quem não quiser, né, colocar os detalhezinhos nele, aqui ele já ficou pronto. Mas eu vou fazer ele com detalhes, né? Então, eu vou passar o fiozinho mais fino aqui. O olhinho, eu vou colar ele no primeiro ponto alto duplo. E vou fazer esse daqui machinho, né? Então, o machinho eu vou colocar o lacinho aqui. E a fêmea, eu coloco o lacinho nas orelhas. E vou colocar o pompom nessas 4 correntinhas aqui, para dar um charme. Então, vamos lá. Vou pegar aqui o fio Anne. E vamos fazer esse detalhezinho aqui na parte entre o ponto alto e o ponto baixo. Aí vocês inserem em qualquer lugar o fio. Eu vou colocar aqui próximo onde vai ser o rabinho, né? E vou fazer pontos baixíssimos na peça. Não aperte muito, para a peça não ficar repuxando. Aí
Aí vamos fazer ponto baixíssimo na peça toda. Vai ficar assim. Eu vou terminar aqui a minha e já volto com vocês. Chegamos aqui no final. Vamos cortar o fio. Puxar. Passa aqui por dentro do ponto. Puxa para um lado. Agora passa aqui dentro do outro ponto. Puxa para o outro. Agora vamos arrematar. Dá o primeiro nó, não aperta. O segundo nó, aperta. Eu passo um pouquinho de cola aqui em cima. Aperto bem. E corto. Agora esse aqui vamos arrematar também o fio 6. Eu parto ele aqui no meio, né? Como são 6 fios, fica 3 para cada lado. Passe algum pontinho aqui por trás. Cuidado para não passar pro ponto da frente, puxo. Dou o primeiro nó, não aperto. Dou o segundo nó, aperto. E o terceiro nó, aperto bem. Aí dou um pinguinho de cola aqui e vou esconder ele dentro do ponto alto. Corto. Eu escondo ele aqui dentro, ó, desse ponto alto. Agora eu vou colar o olhinho no primeiro ponto alto duplo. Aí pode costurar também pérola, miçanga, pode colocar meia pérola, aí vai o gosto de vocês. Colar o olhinho, colar o lacinho. Como eu tô fazendo macho, aí eu colo o lacinho aqui. Aí se for a fêmea, aí vocês colhem aqui na orelhinha, tá? E agora vamos colocar o pompom. Vou passar aqui o pompom. O pompom e o lacinho já tem vídeo no canal, tá? Pra vocês. Aí eu passo o pompom aqui. Passo ele num pontinho aqui, ó. E dou um nó. Segundo nó. E o terceiro nó. Corto. Só uma gotinha de cola aqui. E aperto. E aqui eu passo um pinguinho de cola aqui, ó. Pra ele ficar mais firme aqui na frente. Ficar mais bonitinho assim, ó. Prontinho. Assim ficou o nosso porta-copo.
macho e o fêmea. Se você tiver gostado, já curte, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.